hoje eu recebo aqui no estúdio a Procuradora de Justiça do MPRJ, Maria Cristina Telecheia, que também é Subprocuradora-Geral de Justiça e Planejamento Institucional. Também está aqui no nosso estúdio Andréa Rodrigues da Silveira, que é servidora da Subprocuradoria-Geral de Justiça e de Planejamento Institucional, a Subplan do MPRJ. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa. E, doutora Maria Cristina, o MPRJ, por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça e de Planejamento Institucional, a Subplan, como a gente falou aqui, fez uma consulta pública através de um questionário e que procurou identificar os desafios do Rio de Janeiro, na qual a sociedade aqui do nosso estado foi convidada a dar sugestões. Qual foi o objetivo dessa iniciativa? Essa iniciativa foi uma consequência lógica da premissa que inspirou o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, que foi a construção coletiva. Esse procedimento teve início internamente dentro da própria instituição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quando a consulta foi aberta não só aos membros, mas também aos servidores e estagiários, ou seja, todos aqueles que integram o nosso quadro funcional. Então, foi esse o objetivo de que nós pudéssemos ter um planejamento de longo prazo co-construído, construído com a participação de todos. E a sociedade, que é o destinatário, em última análise, que seria a destinatária da nossa atuação, não poderia ser excluída. Quer dizer, o MP cada vez mais nessa via de duas mãos, né? De ouvindo também a sociedade, né? Ouvindo a sociedade para melhor atendê-la. Andréa, que tipo de questionário foi esse? Como é que essas informações poderão ser utilizadas? Os assuntos que foram abordados nesse questionário serão utilizados como subsídio para as reuniões, para os encontros setoriais e regionais com as áreas finalísticas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde serão abordadas as ações, levantadas propostas de ações para eliminar ou mitigar algumas questões, alguns desafios colocados pela sociedade. Doutora Maria Cristina, quais foram os tópicos que foram tratados nessa pesquisa? O Ministério Público saiu às ruas em busca de desafio. O Ministério Público procurou colher da sociedade quais seriam aqueles temas e aquelas áreas que há muito vêm sendo abandonadas pelo poder público. E, na verdade, o que se procurou ver é que temas que já são, por diversas vezes, identificados como prioridade, em que estágio, na verdade, eles se encontravam na visão não só de Estado, mas também dos municípios. Saúde, educação, segurança pública, serviços assistenciais, meio ambiente, consumidor. O Ministério Público procurou colher dentro de cada município o que ali deveria ser tratado e identificado como prioridade. André, isso foi feito de forma anônima? O cidadão ele tinha sigilo? Foi uma coisa mais informal? Como é que foi estruturado isso? Sim, como é a primeira vez que o Ministério Público faz uma consulta à sociedade para o planejamento estratégico, o Ministério Público privilegiou o anonimato do cidadão, até para se criar uma cultura de maior participação e facilitar também esse acesso ao questionário. Eu queria passar para a Andréa. Andréa, como é que esse questionário, como é que essa pesquisa foi acessada? Então, foi disponibilizada pela nossa área de comunicação a todas as mídias sociais do Ministério Público, também em alguns jornais de grande circulação e algumas revistas. E também tivemos o cuidado de dar acesso à população em nossos centros regionais, onde foram disponibilizados computadores para que aqueles que fossem, por algum motivo, ter acesso ao Ministério Público pudessem também participar dessa pesquisa. Doutora Maria Cristina, já dá para fazer uma avaliação desse primeiro grande contato? Com certeza. Eu começaria dizendo que essa iniciativa foi um marco onde o Ministério Público ele procura colher no ambiente em que ele depois vai atender exatamente esse insumo. Então, foi um primeiro passo que não havia ainda acontecido
e que fez com que esse processo de planejamento pudesse ser um processo integrado, que também é um dos ícones do nosso planejamento, seria a integração e a transparência, tendo uma visão do Estado como um todo e distribuída por municípios. Nem todos os municípios deram ou tiveram oportunidade de interagir conosco. A maioria interagiu e respondeu. Como é que eu vejo essa primeira avaliação? Nós lançamos o questionário em meses de férias, então, muito possivelmente, esses meses não são os mais adequados, e isso daí vale como experiência, para que a sociedade possa realmente estar voltada para essa percepção. Nós tivemos também, além dos meses de férias, 2 eventos importantes nesse período. Um, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, que foi um problema relacionado ao saneamento, à água, e aí o foco de atenção ficou voltado para a equação deste problema específico, as chuvas, que já são tradicionais nessa época, e, por último, um outro evento que aí já extrapola o âmbito estadual e até mesmo o âmbito nacional, que foi o evento relacionado ao novo vírus identificado como coronavírus, que também absorveu a atenção de todos. Então, considerando que nós tivemos fatos que tiveram sua intervenção nesse processo de consulta, eu não porque seja naturalmente otimista e nem porque tenha defendido essa construção, mas eu acho que o resultado é positivo. Não sei como a Andréia, que é a técnica, poderia completar ou não. Na minha visão, o resultado foi extremamente positivo. Não sei se do ponto de vista técnico, se a Andréia poderia acrescentar. Do ponto de vista técnico, a gente entende que a quantidade de respostas respondentes no estado do Rio de Janeiro seria representativo, né? Se a gente pensar no estado e o número de pessoas que são votantes, também pegar um percentual de votantes do Rio de Janeiro, que aí a gente excluiria crianças, né? Então seria representativo, mas como a doutora Maria Cristina Telecheia realmente comentou, a representatividade já em alguns municípios foi baixa ou até negativa mesmo. Andréia, quais foram as fontes que foram utilizadas para esse trabalho? Os assuntos abordados no questionário foram produzidos com auxílio, um subsídio, dos Centros de Apoio Operacional e também foi utilizada uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público no ano passado, que teve como objetivo também a elaboração do Plano Estratégico Nacional. Então foram utilizados todos esses materiais para a elaboração do questionário para a sociedade. Ok, então, doutora Maria Cristina Telecheia, então esse encontro ou esse trabalho, ele foi muito produtivo, né? Com certeza, independente de qualquer resultado, do número de respondentes ou do que nós possamos acrescer a partir da consulta, o simples fato de nós termos ouvido a sociedade por si só já é válido, porque ouvir a sociedade, sobretudo para o Ministério Público, é um exercício pleno de cidadania. Bom, e a gente espera com essa fala da doutora Maria Cristina também ter inspirado outros ministérios públicos Brasil afora para que se aproxime cada vez mais do povo brasileiro, né? Eu agradeço muito a presença da Procuradora de Justiça do MPRJ, Maria Cristina Telecheia, que também é Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento Institucional. Eu quero agradecer também a presença de Andréia Rodrigues da Silveira, que é servidora também da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, a Subplan do MPRJ.